Atenção! A história a seguir contém temas fortes de traição, sofrimento e superação. Apenas prossiga se estiver preparado para uma narrativa que irá abalar suas emoções e fazer seu coração disparar. Você pode ter um relacionamento feliz, mas esta história vai fazer você questionar se você realmente conhece a pessoa que está ao seu lado. A noite deveria ser o momento mais feliz de sua vida. Sofia havia esperado 9 longos meses, suportando a dor, as noites em claro e as preocupações infinitas de carregar 3 pequenas vidas dentro de si. Ela estava fraca, exausta, mas cheia de esperança. Naquela noite, ela finalmente conheceria seus filhos, mas em vez de segurar sua mão, sussurrar palavras de conforto e ficar ao seu lado como um marido amoroso deveria, Davi não estava em lugar algum. Sofia agarrou a beira da cama, seu rosto pálido enquanto ondas de dor a atravessavam. As contrações se tornaram mais fortes e próximas, sua respiração ficou superficial, e ela pegou seu celular desesperadamente. Ela precisava dele. Precisava de seu marido, o homem em quem havia confiado seu coração, sua vida, e agora, as vidas de seus filhos ainda não nascidos. Ela discou o número dele com as mãos trêmulas, as lágrimas embaçando sua visão. Davi, chegou a hora, ela sussurrou em meio às lágrimas. Eu não posso fazer isso sozinha. Por favor, venha rápido. Mas o que ela não sabia era que Davi estava com outro celular no ouvido, não o dela. Do outro lado da cidade, em um luxuoso apartamento brilhando com luzes douradas, Clara, sua amante secreta, murmurava no aparelho. Sua voz era doce, tentadora e venenosa ao mesmo tempo. Davi, eu preciso de você esta noite. Esqueça todo o resto. Apenas venha ficar comigo. Suas palavras deslizaram como seda em seus ouvidos, e naquele momento, Davi fez a escolha mais cruel que um marido poderia fazer. Ele olhou para sua aliança de casamento, hesitou por um instante, e então a deslizou para o bolso, como se não significasse nada. Ele se levantou, abotoou sua camisa, e com um último olhar para o celular, de onde Sofia tinha acabado de ligar, deu as costas para sua esposa e seus filhos. Os gritos de Sofia ecoaram no silêncio de seu pequeno lar. Sozinha, segurando a barriga, ela tentou respirar em meio à dor. Ela sussurrou o nome dele repetidamente, como se repetir pudesse de alguma forma trazê-lo de volta. Mas ninguém respondeu. Ninguém veio. Lá fora, a noite ficava mais fria. O mundo parecia implacável, enquanto o corpo de Sofia tremia de agonia. Ela havia dado tudo a Davi, sua juventude, sua confiança, seu amor. E agora, quando ela mais precisava dele, ele a abandonou pelo abraço de outra mulher. O relógio passou da meia-noite. Sofia desabou no chão, ofegando por ar, seu celular escorregando de sua mão. Sua visão embaçou, mas através da névoa de dor, um pensamento a manteve viva. Eu preciso proteger meus bebês. Mesmo que eu esteja sozinha, eu vou trazê-los para este mundo. E enquanto Sofia lutava por sua vida e pela vida de seus filhos, Davi estava brindando com uma taça de vinho com Clara, rindo, como se não tivesse esposa, não tivesse lar, não tivesse responsabilidade. Mas o destino estava observando, e o preço da traição já estava a caminho. O corredor do Hospital Beneficência Portuguesa era um borrão de luzes brancas e passos apressados. O corpo de Sofia tremia enquanto 2 enfermeiras a levavam para a sala de emergência. Sua pele estava encharcada de suor, seu rosto pálido, mas seu espírito se agarrava desesperadamente à vida. A dor vinha em ondas tão violentas que ela pensou que seu corpo poderia se estilhaçar. No entanto, através da agonia, sua mente se agarrava a um único pensamento. Eu preciso ficar viva para meus bebês. Aguenta firme, moça. A enfermeira a incentivou, segurando a mão de Sofia com firmeza. Você é forte.
Você consegue. Apenas respire. Sofia tentou se concentrar, mas seu peito se apertou com o medo. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela sussurrava. Onde está meu marido? Ele prometeu que estaria aqui. Ele prometeu. A enfermeira trocou um olhar de tristeza com o médico. Ninguém sabia onde Davi estava e ninguém tinha tempo para perguntar. As contrações a rasgavam como fogo. Sofia mordeu o lábio para abafar um grito, seu corpo arqueando de dor. Ela havia imaginado este momento de forma tão diferente. Em seus sonhos, Davi seguraria sua mão, beijaria sua testa e sussurraria palavras de coragem. Em vez disso, ela não sentia nada além de vazio. A cama ao lado dela estava fria e o silêncio de sua ausência era mais alto do que qualquer grito. O Dr. José, um homem alto com olhos calmos, mas sérios, inclinou-se. Sofia, você é forte, mas precisamos agir rápido. Seus bebês estão chegando mais cedo do que o esperado, e a vida deles depende de você aguentar firme. Você entende? Sua cabeça assentiu fracamente. Por favor, salve-os, ela implorou. Não me importo comigo. Apenas salve-os. Aquelas palavras perfuraram o coração do médico. Ele tinha visto muitas mães darem à luz, mas raramente uma tão altruísta, tão disposta a sacrificar tudo. Ele deu um aperto tranquilizador em sua mão. Vamos lutar por todos vocês. Dentro da sala de parto, a atmosfera era tensa. As máquinas apitavam rapidamente, as enfermeiras davam instruções e o suor brilhava na testa de Sofia. Ela fechou os olhos, imaginando os rostinhos minúsculos de seus filhos, agarrando-se à esperança de que eles viveriam. Força, Sofia, faça força, o médico ordenou. Seus gritos ecoaram pelo corredor, crus e cheios de agonia e determinação. Ela fez força com cada grama de força que lhe restava, suas unhas cravando nos lençóis, seu coração batendo como um tambor de guerra. Os minutos pareciam horas. O ar estava denso com urgência. Então, de repente, o primeiro choro perfurou a sala. Um som frágil e lindo. Um menino. As lágrimas inundaram os olhos de Sofia, mas ela não teve tempo para descansar. Outra contração veio, mais forte que a anterior. Ela fez força novamente, seu corpo tremendo violentamente. Outro choro encheu o ar. Uma menina. Sua visão embaçou, seu peito ofegante, mas ela sabia que havia mais uma vida dentro dela. Ela sussurrou roucamente. Por favor, deixe meu último bebê sobreviver. A sala ficou quieta, a tensão sufocante. O médico trabalhava febrilmente, o suor escorrendo de sua testa. A força de Sofia afrouxou à medida que a exaustão a dominava. As vozes das enfermeiras ficaram distantes e assim que seus olhos se fecharam, a sala ficou em silêncio. O terceiro bebê estava vivo, ou Sofia havia dado tudo de si em vão? Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso decorado com detalhes dourados e lustres de cristal, Clara estava em um sofá de veludo. Uma taça de vinho tinto girava entre seus dedos enquanto ela admirava seu reflexo no espelho alto. Ela tinha tudo o que queria, beleza, charme e agora a atenção de um homem casado que era fraco demais para resistir a ela. O celular dela acendeu e ela sorriu. Davi tinha acabado de mandar uma mensagem para ela. Estou a caminho. Ela se recostou, satisfeita. Para Clara, aquela noite não era sobre amor, era sobre poder. Ela queria ter certeza de que a lealdade de Davi pertencia a ela, e a ela somente, mesmo que isso significasse destruir a vida de sua esposa e de seus filhos. Quando Davi chegou, um pouco corado por ter vindo apressado, Clara se levantou graciosamente e passou os braços ao redor do pescoço dele. O perfume caro encheu o ar. Você está aqui, ela sussurrou, seus lábios roçando a orelha dele. Por um momento,
Pensei que você realmente fosse correndo para aquela sua esposa. A mandíbula de Davi se apertou, a culpa piscando em seus olhos por apenas um segundo. A Sofia vai ficar bem. Ela sempre fica. Ela é forte. Clara se afastou, inclinando a cabeça com um sorriso astuto. Forte? Ela não é nada sem você, não vê? Eu sou a única que te entende, a única que pode te dar a vida que você merece. Suas palavras eram como veneno embrulhado em mel. Davi quis argumentar, mas em vez disso, deixou-se afundar mais fundo no abraço dela. Com cada beijo, cada promessa sussurrada, ele abafava a lembrança de Sofia, lutando sozinha em casa. A noite se desenrolou com risos, música e luxo. Clara serviu mais vinho, alimentando Davi com doces mentiras sobre o futuro que eles poderiam construir juntos. Ela falou sobre viajar pelo mundo, ter negócios, deixar o passado para trás. Você não precisa do peso da responsabilidade te arrastando, Clara murmurou. Imagine uma vida comigo onde somos apenas nós, livres, intocáveis. Davi fechou os olhos, escolhendo acreditar nela. Ele se convenceu de que Sofia entenderia, que ela o perdoaria, que a escolha daquela noite era inofensiva. Mas no fundo, ele sabia que estava traindo não apenas sua esposa, mas as 3 vidas inocentes que estavam prestes a entrar no mundo sem um pai ao seu lado. Enquanto isso, no hospital, os gritos de dor de Sofia ecoavam pelos corredores estéreis. Cada grito poderia ter partido o coração de Davi se ele estivesse lá para ouvi-lo. Mas ele não estava. Ele estava brindando com Clara, ignorando o celular que vibrava em seu bolso. O número de Sofia piscava repetidamente em sua tela, mas Davi o silenciou, sem pensar 2 vezes. Clara percebeu e riu levemente, pressionando os lábios contra a bochecha dele. Deixe-a chorar, Clara murmurou. Esta noite, você é meu. As palavras selaram a escolha dele. Davi se afundou ainda mais na armadilha, cego pelo desejo, surdo ao dever. Ele não tinha ideia de que a cada ligação ignorada, a cada risada descuidada, ele estava traçando o caminho para sua própria queda. Mas assim que Davi se perdeu nos braços de Clara, uma batida na porta quebrou a ilusão. Quem poderia estar procurando por ele àquela hora? A batida na porta do apartamento assustou Davi. Ele congelou, a taça de vinho na metade do caminho até os lábios. Clara levantou uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso brincalhão. Você está esperando alguém? Ela provocou, passando os dedos pelo braço dele. Davi balançou a cabeça rapidamente. Não, ninguém sabe que eu estou aqui. Sua voz tinha um tom nervoso. A batida veio novamente, mais alta desta vez. Relutantemente, Davi se levantou e abriu a porta. Um entregador lhe entregou um pequeno envelope e se apressou para a noite. Confuso, Davi o abriu. Dentro havia uma simples nota escrita com uma caligrafia apressada. Sua esposa está em trabalho de parto. Ela precisa de você. Venha agora. As mãos de Davi tremeram. Seu coração disparou enquanto a culpa o invadia. Sofia estava dando à luz, sua esposa, seus filhos, sua família. Por um breve momento, ele imaginou correndo para o hospital, segurando a mão dela e finalmente fazendo o que era certo. Mas Clara notou o conflito em seus olhos. Ela deslizou sobre ele, pegou a nota de sua mão e a leu em voz alta com uma risada zombeteira. Trabalho de parto? Oh, pobrezinha da Sofia, chorando sozinha. Davi, você não vê? É exatamente por isso que você não deveria ir. Ela vai sobreviver sem você. Ela sempre sobrevive. Mas a voz de Clara se suavizou em um sussurro sedutor. Eu não vou te perdoar se você me deixar esta noite. Suas palavras escorregaram para o coração dele, sufocando a fraca faísca de consciência. Clara se aproximou, seu perfume o envolvendo, seus olhos exigindo sua lealdade.
O pulso de Davi acelerou, não com amor, mas com medo de perder a mulher que o havia enlaçado. Ela vai entender, ele murmurou fracamente, convencendo-se de uma mentira. A Sofia é forte. Ela vai ficar bem. Clara sorriu triunfantemente e o conduziu de volta para dentro, fechando a porta para o mundo exterior. Com aquela única decisão, Davi deu as costas à mulher que lhe havia dado tudo. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, o corpo de Sofia se contorcia em uma dor insuportável. Seus gritos enchiam a sala de parto, suas mãos se agarrando aos lençóis, enquanto ela implorava por força. Ela olhou para o espaço vazio onde seu marido deveria estar, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Davi, por favor, eu preciso de você. Ela sussurrou em meio a soluços, mas seu apelo foi engolido pelo silêncio estéril. O médico gritava ordens, as enfermeiras trabalhavam freneticamente, mas nenhuma delas podia substituir o calor do homem que havia prometido estar ao seu lado para sempre. Sofia se sentiu abandonada, descartada como se não significasse nada. E ainda assim ela lutou, não por si mesma, mas pelas 3 pequenas vidas que dependiam dela. Enquanto isso, Davi levantava sua taça novamente, perdido nos encantos de Clara. Ele se convenceu de que havia feito a escolha certa, que merecia essa liberdade, esse luxo. Ele silenciou as últimas pontadas de culpa com mais um gole de vinho, selando sua traição. Mas o destino tem uma maneira de registrar cada crueldade. Cada lágrima que Sofia derramou, cada grito de dor que ele ignorou, estava gravando sua punição no futuro. E assim que a última força de Sofia veio, seu corpo tremendo violentamente, uma complicação súbita ameaçou tirar tudo. Ela sobreviveria ou a traição de Davi lhe custaria mais do que ele jamais imaginou. Enquanto Davi se afogava nas doces mentiras de Clara, a vida e a morte lutavam com Sofia dentro do quarto de hospital. Seus gritos perfuravam as paredes estéreis, sua respiração superficial, sua força se esvaindo. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada contração, uma batalha entre a sobrevivência e a rendição. No caos daquela noite, um rosto familiar apareceu. Dona Maria, a vizinha idosa de Sofia. Ela morava ao lado por décadas, uma viúva com cabelos prateados e olhos gentis. Ela havia visto Sofia crescer de uma jovem noiva para uma esposa devotada, e havia notado a solidão que pairava no olhar de Sofia muito antes de qualquer outra pessoa se importar em ver. Quando soube que Sofia havia entrado em trabalho de parto, Dona Maria não hesitou. Ela se apressou para o hospital, segurando seu chale gasto nos ombros, seu coração batendo de preocupação. Assim que ela entrou na área de espera, ela viu o celular de Sofia deitado no balcão. Tela rachada, mensagens não respondidas. O nome de Davi não estava em lugar algum. Onde está o marido dela? Dona Maria perguntou a uma enfermeira sem fôlego. Os olhos da enfermeira caíram para o chão. Ele não está aqui. O coração de Dona Maria afundou. Raiva e tristeza se misturaram em seu peito. Ela sussurrou para si mesma. Como ele pôde deixá-la agora? Que homem egoísta! Sem perder mais um segundo, ela entrou na sala de parto. Lá estava Sofia, encharcada de suor, seu corpo tremendo, suas mãos estendidas desesperadamente para alguém, qualquer um, para segurar. Dona Maria? Sofia ofegou fracamente, as lágrimas embaçando sua visão. Eu não consigo fazer isso sozinha. A mulher mais velha correu para o lado dela, segurando sua mão com força. Você não está sozinha, querida. Eu estou aqui. Eu não vou deixar você passar por isso sem alguém que te ame. As lágrimas de Sofia escorreram livremente. Aquele toque, aquela simples tranquilidade, foi a âncora que ela precisava para continuar lutando. O médico deu um aceno rápido para Dona Maria,
reconhecendo que a presença dela poderia ser a própria coisa que impedia Sofia de desistir. Faça força, Sofia! Faça força! O médico a incentivou novamente. Sofia gritou, seu corpo arqueando em agonia. Dona Maria sussurrou em sua orelha. Pelo seu filho, faça por eles. Eles precisam de você. Você é mais forte do que pensa. E com isso, Sofia reuniu cada última gota de força. Outro choro encheu a sala. O segundo bebê, vivo mas frágil, foi colocado gentilmente nos braços da enfermeira. A mão de Dona Maria nunca a deixou. Ela enxugou as lágrimas de Sofia com a ponta de seu chale, sussurrando orações. Fique comigo, Sofia. Não ouse desistir agora. O terceiro bebê ainda estava lutando para nascer. O rosto do médico se apertou de preocupação. A sala ficou tensa novamente. O peito de Sofia subia e descia irregularmente, a exaustão roubando sua respiração. Dona Maria se inclinou mais perto, sua voz firme e feroz. Escute-me, Sofia. Seus filhos crescerão fortes, mas apenas se você estiver aqui para criá-los. Aguente firme. Não deixe que a traição de Davi seja o seu fim. Os olhos de Sofia tremularam, seus lábios tremendo. Ela inspirou mais uma vez, reunindo coragem. E assim que o médico se preparou para a força final, um alarme súbito do monitor soou. Algo estava terrivelmente errado com o coração de Sofia. O som penetrante do monitor cardíaco encheu a sala, transformando cada respiração em terror. As enfermeiras se apressaram, as vozes se sobrepondo em pânico. A frequência cardíaca dela está caindo. Estamos perdendo-a. A visão de Sofia embaçou, enquanto o mundo ao seu redor girava em caos. As luzes do teto pareciam piscar, distantes e frias. Seu peito queimava, cada respiração superficial, como se o ar estivesse se esvaindo, não importava o quão desesperadamente ela tentasse se agarrar a ele. Dona Maria apertou o aperto na mão de Sofia. Fique conosco, criança. Não ouse fechar esses olhos. Sua voz tremia, mas sua determinação era inabalável. O médico gritava ordens. Me deem mais oxigênio agora. Temos que estabilizá-la antes que percamos a mãe e o filho. Sofia sentiu seu corpo enfraquecer, sua força se esvaindo mais rápido do que ela podia lutar. Em sua névoa, ela viu imagens cintilantes. Davi sorrindo no dia do casamento deles, os votos que ele havia sussurrado, as promessas que ele havia quebrado. E então ela viu os rostos de seus bebês, minúsculos e frágeis, esperando por ela. Não, ela sussurrou fracamente. Não posso deixá-los. Não agora. O médico se inclinou, urgência em sua voz. Sofia, me escute. Uma última força, mais uma. A vida do seu filho depende disso. E a sua também. O corpo de Sofia tremeu violentamente. Seu pulso desacelerou. Seus lábios ficaram pálidos. As máquinas apitavam freneticamente, marcando o limite entre a vida e a morte. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas, mas ela se inclinou, sua voz firme. Pense nos seus bebês, Sofia. Pense em suas mãozinhas, em seus choros. Eles precisam da mãe deles. Você é tudo o que eles têm. As palavras perfuraram a névoa de dor. Sofia cerrou os dentes, reunindo cada último fragmento de força enterrado fundo em sua alma. Com um grito que abalou a sala, ela fez força, derramando sua vida naquele esforço final. Um silêncio caiu. O ar ficou parado. Cada par de olhos fixou-se no médico. Então, um choro frágil quebrou o silêncio. O terceiro bebê estava vivo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sofia, seu corpo desabando contra a cama em pura exaustão. O médico entregou o recém-nascido à enfermeira, o alívio lavando seu rosto. Temos todos os três. Eles são prematuros, mas estão vivos. Dona Maria soluçou baixinho, sussurrando. Você conseguiu, criança. Você conseguiu.
Ela escovou o cabelo úmido de Sofia para trás, o orgulho brilhando em seus olhos. Mas a vitória era frágil. O corpo de Sofia ficou mole, seus olhos se fechando apesar de sua luta para ficar acordada. O monitor gritou novamente, mais alto, mais agudo. A pressão arterial dela despencou. "O coração dela está falhando", uma enfermeira gritou. "Estamos perdendo-a de novo." O médico imediatamente entrou em ação. "Preparem a intervenção de emergência. Não podemos deixá-la escapar." A mente de Sofia flutuou para dentro e para fora da consciência. Ela via sombras, ouvia vozes abafadas, sentia o puxão de mãos trabalhando para salvá-la. Em seus pensamentos ela orou: "Por favor, Deus, deixe-me viver o suficiente para vê-los crescer. Não os deixe órfãos de mãe." Dona Maria pressionou a testa contra a mão de Sofia, sussurrando orações quebradas. "Não os deixe, Sofia. Não nos deixe. Lute." A sala zumbiu com urgência, as enfermeiras se movendo rapidamente, a voz do médico nítida e autoritária. E assim que a equipe se preparou para uma medida drástica para reiniciar seu coração, o monitor ficou plano, a linha ficou parada. O apito agudo e contínuo da linha plana encheu a sala como uma sentença de morte. Por um momento, todos congelaram, o peso do desespero caindo sobre eles. Mas então o Dr. José, o médico responsável, entrou em ação. Sua voz cortou o pânico como uma lâmina. "Compressões no peito. Agora não ouse desistir de mim, Sofia. Não esta noite." Uma enfermeira pulou para a posição, bombeando ritmicamente o peito de Sofia, enquanto outra preparava o carrinho de emergência. O cheiro de antisséptico se misturou com o medo, enquanto cada segundo se arrastava como uma eternidade. Dona Maria segurou seu chale com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Ela sussurrou orações, implorando aos céus para não levarem Sofia embora. O Dr. José pegou as pás do desfibrilador. Sua mandíbula estava cerrada, seus olhos queimando de determinação. "Carga para 200. Afastar." Um choque de eletricidade percorreu o corpo frágil de Sofia, levantando-a ligeiramente da cama. O monitor piscou. Depois, voltou ao silêncio. "De novo!" José gritou. "Carga para 300. Afastar." Outro choque. O corpo de Sofia convulsionou. Ainda nada. Dona Maria gritou: "Não pare! Por favor, não a deixe morrer!" O Dr. José olhou para o rosto pálido de Sofia, seus lábios sem cor, seu corpo mole. Por um breve segundo, até ele sentiu o peso esmagador da derrota. Mas então ele se lembrou dos recém-nascidos, seus choros minúsculos ecoando fracamente no fundo. 3 vidas inocentes acabavam de entrar no mundo. Elas precisavam da mãe delas. "Vamos lá, Sofia," ele murmurou ferozmente, o suor escorrendo de sua testa. "Seus filhos estão esperando. Não ouse deixá-los agora." Ele posicionou as pás novamente. "Carga para 13. Afastar." Um terceiro choque percorreu o corpo dela. O monitor gaguejou, a linha tremeu e então, de repente, um apito fraco quebrou o silêncio. Um apito, depois outro. O coração dela estava batendo novamente. O alívio inundou a sala. As enfermeiras suspiraram. Algumas até sussurraram: "Obrigado, Deus." Dona Maria desabou em uma cadeira. Suas lágrimas agora eram de alegria. Ela voltou, a enfermeira anunciou, sua voz trêmula de alívio. O Dr. José ainda não se permitiu comemorar. "Estabilizem-na, mantenham o oxigênio constante. Não estamos fora de perigo." As pálpebras de Sofia tremeram fracamente. Sua respiração era superficial, mas a vida havia retornado. Ela sussurrou algo, sua voz fraca, quase perdida sob as máquinas. Dona Maria se inclinou mais perto, segurando a mão dela. "O que foi, criança?" "Eles estão vivos." Os lábios rachados de Sofia
mal formaram as palavras. Dona Maria sorriu em meio às lágrimas. Sim, querida, todos os três. Eles estão vivos. Eles estão esperando por você. Um sorriso fraco curvou os lábios de Sofia, mas a exaustão a arrastou de volta. Seu corpo se rendeu à inconsciência, confiando nas mãos ao seu redor para mantê-la segura. O doutor José se endireitou, sua expressão orgulhosa e sombria. Ele a havia puxado de volta do abismo, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. Bebês prematuros significavam longas noites pela frente, e o corpo de Sofia ainda estava frágil. A luta pela sobrevivência apenas havia começado. Enquanto Sofia jazia inconsciente, seus bebês levados para a UTI, José olhou para Dona Maria. Sua voz era baixa, resoluta. Ela sobreviveu esta noite, mas vai precisar de mais do que remédios. Ela vai precisar de pessoas que realmente a apoiem, porque o marido dela claramente não vai. E assim que aquelas palavras saíram de sua boca, a sombra de Davi pairou maior, completamente alheio a que a escolha que ele havia feito naquela noite logo destruiria a vida que ele pensava controlar. Enquanto Sofia jazia inconsciente, seu corpo frágil agarrado à vida e seus recém-nascidos lutando em incubadoras, a noite de Davi se desenrolava em um mundo completamente diferente. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento de Clara, o ar zumbia com música, risos e o tilintar de taças. Davi estava confortavelmente sentado no sofá de veludo, uma taça de champanhe na mão. Clara se aninhou contra ele como uma rainha ao lado de seu rei. As luzes da cidade brilhavam através das janelas altas, refletindo uma vida de luxo que Davi se convenceu de que merecia. Para nós, Clara brindou, levantando sua taça. Para um futuro onde nada e ninguém pode ficar no nosso caminho. Davi sorriu, batendo sua taça na dela. Para nós, ele repetiu, sua voz embriagada de álcool e desejo. Conforme a noite avançava, Clara se inclinou mais, sua voz pingando sedução. Davi, você passou muitos anos sobrecarregado pela responsabilidade. Uma esposa fraca, filhos que você nunca pediu. Você é melhor do que isso. Comigo, você finalmente será livre. Suas palavras acariciaram o ego dele, afogando os sussurros fracos de culpa que tentavam se infiltrar. Davi riu, jogando a cabeça para trás. Você está certa. Sofia vai se virar. Ela sempre se vira. Ela é mais forte do que parece. Clara sorriu sabendo, embora seus olhos brilhassem com cálculo. Ela não estava apaixonada por Davi. Ela estava apaixonada pelo que ele poderia lhe dar. Dinheiro, status, segurança. Cada palavra que ela falava era cuidadosamente escolhida para mantê-lo fisgado, cego para a verdade. Enquanto isso, o celular de Sofia vibrava na mesa de centro. A tela acendeu com o número do hospital, chamadas desesperadas para Davi ir. Ele olhou para ele, franzindo a testa, mas Clara rapidamente pegou o celular e apertou em ignorar. Não estrague a noite com o drama dela, ela sussurrou, pressionando os lábios contra os dele. Este é o nosso momento. Davi hesitou por um segundo, mas então ele deixou o celular escurecer. Ele se recostou, convencendo-se de que era a escolha certa. Afinal, Clara não estava certa. Ele não havia conquistado essa liberdade. A música aumentou no fundo. Clara dançou no centro da sala, seu vestido vermelho rodando enquanto ela puxava Davi para os seus pés. Eles giraram, riram e se beijaram como se nada mais no mundo existisse. Mas sob todo o glamour, uma sombra pairava. Cada ligação ignorada, cada gole de champanhe, cada beijo roubado era um prego no caixão de seu casamento. Enquanto ele celebrava com Clara, sua esposa quase morria, trazendo seus filhos ao mundo. E embora ele ainda não soubesse,
O preço de sua traição já estava circulando, esperando o momento perfeito para atacar. Clara se pressionou contra ele, seu sorriso perverso. Davi, esqueça o passado. Sofia é nada mais que uma corrente. Você e eu somos imparáveis. Davi fechou os olhos, rendendo-se às palavras dela, alheio a quão frágil seu mundo realmente era. Mas assim que a noite atingiu seu pico, o telefone de Clara tocou, e o nome piscando na tela era um que poderia desvendar tudo. O celular de Clara vibrou alto na mesa, quebrando o feitiço da música e dos risos. Ela olhou para a tela e franziu a testa. Não era um amigo ou um contato de negócios. Era o hospital. Estranho, ela murmurou, seus lábios vermelhos se curvando levemente. Por que eles ligariam para mim? Davi se enrijeceu, sua mão apertando sua taça. Ele soube imediatamente o que isso significava. Seu peito ficou pesado, a culpa se infiltrando como fumaça enchendo um quarto. Sofia, ele sussurrou para si mesmo. Clara ouviu e revirou os olhos. Não me diga que você está ficando sensível agora. Davi estendeu a mão para o telefone, mas Clara o pegou de volta, silenciando a chamada com um deslize de seu dedo. Ouça-me, ela disse firmemente, pressionando o corpo contra o dele. Você corre para ela, e tudo o que construímos esta noite desmorona. Você realmente quer voltar a ser o prisioneiro dela? Davi hesitou. Sua mente repassou o momento em que eles se casaram. O sorriso tímido de Sofia, suas mãos trêmulas, segurando as dele enquanto ela sussurrava seus votos. Por um segundo fugaz, ele sentiu a picada da vergonha. Seus filhos estavam nascendo naquele exato momento, e ele estava sentado ali, bêbado e descuidado. Clara viu a hesitação e apertou o aperto em seu braço. Davi, acorde. Aquela mulher vai te drenar com responsabilidade. Bebês chorando, noites sem dormir, demandas infinitas. Você vai se afogar, mas comigo você vai subir. Você terá a vida que sempre sonhou. Suas palavras eram afiadas, cortando o frágil fio de consciência que lhe restava. Davi olhou para a tela escura do celular de Clara. A ligação havia terminado. A chance de fazer a coisa certa escapou com ela. Mais uma taça, Clara murmurou, servindo mais champanhe. Davi engoliu em seco e assentiu. Sim, você está certa. Sofia vai se virar. Ele levantou sua taça mais uma vez, tentando afogar sua culpa em bolhas e mentiras. Clara beijou sua bochecha, vitoriosa, seus olhos brilhando como os de um predador que havia reclamado sua presa. Enquanto isso, de volta ao hospital, o caos ainda reinava. Sofia jazia inconsciente, seu corpo fraco, mas vivo, seus bebês lutando em suas pequenas incubadoras. As enfermeiras se moviam rapidamente, ajustando fios e tubos, enquanto o Dr. José monitorava a respiração frágil deles. Ela precisa dele, Dona Maria sussurrou, suas mãos entrelaçadas em oração. Ela precisa que o marido dela entre por aquela porta, mas a porta permaneceu fechada. O homem que deveria estar lá estava rindo nos braços de outra mulher, bebendo champanhe, fingindo que seu mundo era perfeito. A noite se arrastou. Os filhos de Sofia choraram baixinho, suas vozinhas um coro de sobrevivência. Dona Maria sentou-se ao lado da cama dela, sussurrando o conforto que Davi nunca deu. O Dr. José verificou seus sinais vitais, prometendo silenciosamente que não a deixaria morrer. Não depois de tudo o que ela havia suportado sozinha. E ainda assim, Davi ignorou a verdade. Ele se convenceu de que havia escolhido sabiamente, que ele era livre. Mas o destino tem uma maneira de bater duas vezes, e quando o hospital entrou em contato novamente, desta vez a notícia era algo que Davi não podia ignorar. O sol rastejou lentamente pelas janelas do hospital, pintando o quarto com uma luz pálida. Depois de uma noite que quase roubara sua vida, Sofia finalmente se moveu. Seus olhos se abriram,
pesados e nublados, e por um momento ela lutou para entender onde estava. O cheiro forte de antisséptico encheu seu nariz, e o apito constante das máquinas a lembrou que ela ainda estava viva. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava: meus bebês. O Dr. José apareceu ao lado da cama dela, seu rosto suave, mas sério. Eles estão vivos, Sofia. Todos os três. Eles são pequenos, frágeis, mas são lutadores, assim como a mãe deles. As lágrimas embaçaram sua visão. O alívio a invadiu, misturado com exaustão e desespero. Ela tentou se sentar, mas seu corpo estava muito fraco. Dona Maria se inclinou rapidamente, segurando-a gentilmente. Descanse, querida, a mulher mais velha disse ternamente. Sua força o salvou. Agora, deixe-nos cuidar de você. O coração de Sofia doeu. Onde está Davi? Ela perguntou, sua voz trêmula. Seus olhos vasculharam a sala, desesperados pelo homem que ela ainda esperava que aparecesse. Dona Maria hesitou, seu rosto se apertando. Ela não tinha coragem de lhe dizer a verdade, que Davi havia escolhido outra mulher em vez de sua própria família. Em vez disso, ela apertou a mão de Sofia. Ele não está aqui agora, mas você não precisa dele. Você nos tem. As palavras a atingiram profundamente. Não aqui, nem mesmo para o nascimento de seus próprios filhos. Um soluço ficou preso na garganta de Sofia, mas ela se forçou a permanecer forte. Ela não deixaria seus bebês a verem quebrada. Momentos depois, a enfermeira trouxe 3 pequenas incubadoras. O quarto ficou silencioso, quase sagrado, enquanto os choros frágeis dos recém-nascidos enchiam o ar. As lágrimas de Sofia escorreram livremente, enquanto a enfermeira cuidadosamente colocava um dos minúsculos bebês em seus braços. Seu corpo tremeu enquanto ela olhava para o rostinho. Tão pequeno, tão perfeito. Meu filho, ela sussurrou, pressionando os lábios na testa dele. Você sobreviveu. Todos vocês sobreviveram. O segundo bebê foi trazido para ela em seguida, depois o terceiro. Seus braços tremeram, mas ela os puxou para perto, aninhando todos os 3, como se pudesse protegê-los da crueldade do mundo. Dona Maria enxugou suas próprias lágrimas. Olhe para eles, criança. Eles são o seu legado. Eles são a sua razão para continuar lutando. Sofia beijou cada um, seu coração transbordando de amor e tristeza. Ela sussurrou promessas em meio às lágrimas. Eu nunca vou deixá-los. Eu vou protegê-los, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. O Dr. José observou em silêncio, seu peito pesado com admiração e pena. Ele havia testemunhado inúmeros nascimentos, mas nenhum tão trágico quanto este. Uma mãe abandonada na mesma noite em que deu à luz. Sofia olhou para a porta uma última vez, esperando, orando para que Davi entrasse, mas a porta permaneceu vazia. Suas lágrimas caíram nos cobertores de seus filhos, enquanto a realidade se instalava como pedra em seu peito. Ela era uma esposa apenas no nome, uma mãe abandonada, e enquanto ela segurava seus bebês em um triunfo solitário, Davi estava fazendo uma escolha do outro lado da cidade que partiria seu coração ainda mais. A luz da manhã entrava no apartamento de Clara, refletindo nas molduras douradas e no chão de mármore. Davi estava curvado no sofá, curando uma dor de cabeça por causa do champanhe em excesso. Clara, no entanto, estava bem acordada, andando pela sala com o telefone na mão. Ela havia atendido uma das ligações do hospital mais cedo, fingindo estar preocupada. Sua voz havia pingado de falsa doçura enquanto ela perguntava: "Oh, querida, como está a Sofia? Está tudo bem?" A enfermeira do outro lado havia explicado que Sofia havia sobrevivido a um parto complicado e que os bebês estavam vivos, mas frágeis. Clara fingiu alívio, seus lábios se curvando em um sorriso que nunca atingiu seus olhos. Agora ela se virou para Davi, que esfregava as têmporas.
Boas notícias, ela disse suavemente. Sofia e os bebês sobreviveram. Davi soltou um suspiro de alívio, embora a culpa o roesse. Graças a Deus, eu pensei que... Clara o interrompeu bruscamente. Não seja tão dramático. Você sabia que ela ficaria bem. Ela é forte, lembra? Ele olhou para ela, inquieto. Eu deveria ir vê-la. Ela precisa de mim. A risada de Clara cortou suas palavras. Precisa de você? Davi, não seja ridículo. Ela está cercada por médicos e enfermeiras. O que você poderia acrescentar? Ficar ali, sem jeito, ao lado da cama dela enquanto ela chora? Não é isso que você quer. Davi franziu a testa, dividido. Mas eles são meus filhos. Clara se aproximou, segurando o rosto dele em suas mãos. Seu tom se suavizou, seus olhos brilhando com afeto calculado. Ouça-me, essas crianças vão te prender, te drenar, te deixar miserável. Você realmente quer passar sua vida preso nesse ciclo? Ou você quer construir um futuro comigo? Poder, liberdade, tudo o que você sempre quis. Suas palavras eram veneno doce. Davi fechou os olhos, deixando-a influenciá-lo. Clara o beijou suavemente, selando o pensamento. Mas no fundo, ela estava tramando. Ela sabia que enquanto Sofia e os bebês existissem, o coração de Davi poderia vacilar. E Clara não tinha a intenção de dividir. Mais tarde, naquele dia, Clara insistiu em acompanhar Davi ao hospital, apenas para verificar. Ela se vestiu elegantemente, seus saltos tilintando nos pisos estéreis, como se ela fosse a dona do lugar. As enfermeiras olharam para ela com curiosidade, enquanto Sofia estava pálida e fraca em sua cama, aninhando seus filhos com Dona Maria ao seu lado. Quando Clara entrou, ela estampou um sorriso de simpatia. Oh, Sofia, querida, pobre de você, que provação você passou. Os olhos cansados de Sofia piscaram, seus braços se apertando ao redor de seus bebês instintivamente. Ela sentiu a falsidade pingando de cada palavra. Por que você está aqui? Ela perguntou roucamente. Clara inclinou a cabeça, fingindo inocência. Porque eu me importo. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Dona Maria estreitou os olhos, vendo através da farsa. Mas Sofia, fraca demais para discutir, não disse nada. Clara se inclinou mais perto de Davi, sussurrando alto o suficiente para Sofia ouvir. Você não pode deixar isso te arrastar para baixo. Você tem uma vida além dessa responsabilidade. O coração de Sofia se partiu, suas lágrimas caindo silenciosamente, enquanto ela percebia o verdadeiro propósito de Clara. E naquele momento, Sofia soube que Clara não estava ali para confortá-la. Ela estava ali para apagá-la. O quarto do hospital estava pesado de silêncio após as palavras cortantes de Clara. Sofia estava fraca na cama, segurando seus bebês de forma protetora. Seu rosto pálido estava molhado de lágrimas, mas seus olhos queimavam com uma quieta desobediência. Ela não deixaria o veneno de Clara tirar a única alegria que lhe restava. Davi estava ali, sem jeito, entre elas, movendo-se desconfortavelmente. Seu olhar se movia de sua frágil esposa para a mulher que agora o tinha sob seu feitiço. Ele abriu a boca, mas Clara falou primeiro. Davi, ela disse docemente, sua voz entremeada de veneno oculto. Você precisa ser honesto, consigo mesmo e com ela. Pare de fingir que você é o homem que ela pensa que você é. A voz de Sofia tremeu enquanto ela sussurrava. Davi, nossos filhos, eles precisam de seu pai. Eu preciso de você. Davi engoliu em seco. A culpa o arranhava, mas a mão de Clara deslizou para a dele, apertando firmemente. Conte a ela. Clara o incentivou suavemente, mas com firmeza o suficiente para lembrá-lo de quem o controlava agora. Os ombros de Davi caíram. Ele não conseguia encarar os olhos de Sofia. Eu não consigo fazer isso, Sofia. Eu não estou pronto para ser pai de 3 bebês. Esta não é a vida que eu queria.
As palavras perfuraram o coração de Sofia como uma lâmina. Ela ofegou, agarrando seus filhos mais forte, como se os protegesse da rejeição de seu próprio pai. Sua voz tremeu. Não está pronto, Davi. Você fez votos para mim, para eles. Você é o pai deles. Mas Davi apenas balançou a cabeça, parecendo mais um covarde do que um homem. Me desculpe, eu nunca pedi por isso. Você é forte, Sofia. Você vai se virar sozinha. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso vitorioso, enquanto ela acariciava o braço dele, fingindo consolá-lo. Você está fazendo a coisa certa, Davi. Não deixe que a culpa te prenda. Você merece a felicidade, não correntes. Dona Maria, que havia permanecido em silêncio até agora, levantou-se de sua cadeira, seus olhos em chamas. Que vergonha, Davi. Esta mulher quase morreu, trazendo seus filhos ao mundo, e você fica aqui com outra mulher, negando seu próprio sangue e carne. Davi se encolheu, mas não disse nada. Clara deu um passo à frente, sua voz pingando de falsa simpatia. Dona Maria, por favor, não torne isso mais difícil. Todos nós sabemos que Sofia é forte o suficiente para criá-lo sem ele. Ele só vai atrapalhar. As lágrimas de Sofia escorreram livremente. Cada palavra parecia sal em suas feridas. Seu corpo tremia, mas ela levantou a cabeça. Sua voz embargada. Se você for embora agora, Davi, você não está apenas me abandonando. Você está abandonando eles. E um dia, eles saberão o que você escolheu. Por um instante, a dúvida cruzou o rosto de Davi. Mas o aperto de Clara se intensificou, puxando-o de volta para sua órbita. Não ouça a culpa dela, ela sussurrou. Pense em nós, Davi. Pense no futuro que você quer. Davi se virou, incapaz de encarar o olhar partido de sua esposa. Seu silêncio foi mais alto do que qualquer palavra. Sofia enterrou o rosto nos cobertores de seus bebês, seus soluços abafados, mas comoventes. Dona Maria passou um braço ao redor dela, sussurrando. Ele vai pagar por isso, criança. Um dia ele vai pagar. E enquanto Davi saía do quarto, deixando Sofia para trás, o sorriso triunfante de Clara revelava sua intenção mais sombria, apagando Sofia completamente de sua vida. Os dias se passaram no hospital, cada um se misturando com o próximo. Sofia ficou um pouco mais forte fisicamente, mas seu coração permaneceu em pedaços. Ela passava horas ao lado das incubadoras de seus bebês, sussurrando canções de ninar em meio às lágrimas, prometendo-lhes um futuro, não importa o quão abandonada ela se sentisse. Mas Clara não havia terminado. Em uma tarde, quando o corredor estava quieto e Dona Maria havia saído para trazer comida para Sofia, Clara entrou no quarto do hospital, sozinha. Ela carregava um buquê de flores, seus saltos tilintando contra o chão de cerâmica, sua expressão pingando de falsa preocupação. Sofia, Clara disse suavemente, colocando as flores na mesa de cabeceira. Como você está se sentindo, querida? Sofia se enrijeceu, seus olhos se estreitando. Por que você está aqui de novo? Clara soltou um suspiro de fingimento, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Porque eu me importo. Você passou por tanta coisa. Pensei que você precisasse de uma amiga. As palavras reviraram o estômago de Sofia. Uma amiga? Ela repetiu amargamente. Você roubou meu marido e ousa se chamar de amiga? Clara inclinou a cabeça, seu sorriso nunca vacilando. Eu não roubei nada. Davi veio a mim de livre e espontânea vontade. Talvez isso devesse te dizer algo. As mãos de Sofia tremeram enquanto ela segurava os cobertores de seu bebê mais firmemente. A dor a invadiu, mas também a raiva. Você nunca vai me substituir, não importa quantas mentiras você conte a ele. Eu sou a esposa dele, e estes são os filhos dele. Clara se inclinou para a frente, seus olhos afiados como vidro. E de que adiantou para você? Olhe para você, deitada fraca em uma cama de hospital,
criando 3 bebês sozinha. Davi não quer esta vida. Ele não te quer. Ele quer liberdade. Ele me quer. A garganta de Sofia se apertou. Cada palavra era uma adaga, mas ela se recusou a deixar Clara a ver quebrada. Se ele realmente te quisesse, ele ainda não usaria a aliança de casamento. Pela primeira vez, a máscara de Clara escorregou. Seu sorriso falhou apenas um pouco. Então ela riu baixinho, recuperando a compostura. Alianças podem ser removidas. Votos podem ser quebrados. É apenas uma questão de tempo até que ele a deixe completamente. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela se manteve firme. Eu posso estar fraca agora, mas meus filhos crescerão fortes, e um dia eles verão quem ficou ao lado deles e quem foi embora. A expressão de Clara endureceu. Você se acha nobre, Sofia, mas você é apenas patética. Você realmente acredita que pode criar 3 crianças sozinha? Você vai desabar sob o peso, e quando você o fizer, Davi já será meu. O ar entre elas crepitou com a tensão. O peito de Sofia subia e descia rapidamente, a raiva alimentando sua frágil força. Você pode ter a atenção dele agora, Clara, mas os corações têm uma maneira de revelar a verdade. Mentiras não duram para sempre. Clara se levantou, ajeitando seu casaco com elegância. Ela se inclinou, sussurrando no ouvido de Sofia. Veremos. Aproveite seu conto de fadas enquanto ele dura, porque em breve eu vou me certificar de que você desapareça completamente. E enquanto Clara saía do quarto, Sofia sentiu um arrepio na espinha. As palavras de Clara não eram apenas ameaças. Eram uma promessa de guerra. Clara saiu do hospital naquele dia com a mente zumbindo como um ninho de vespas. A desobediência de Sofia havia tocado em uma ferida, e Clara não ia deixar por isso mesmo. Ela sabia que Davi era fraco, fácil de manipular, mas enquanto Sofia permanecesse uma presença em sua vida, sempre haveria um risco. Clara precisava cortar Sofia completamente, não apenas do coração de Davi, mas de seu respeito e reputação. O plano dela era simples, mas cruel. Envenenar Davi contra Sofia com mentiras. Naquela noite, Clara serviu 2 taças de vinho e sentou-se ao lado de Davi em seu apartamento. Ele parecia cansado, em conflito, como se o peso do que ele havia feito pairasse na borda de sua consciência. Clara se aproximou, apoiando a cabeça no ombro dele. Você esteve quieto o dia todo, ela murmurou. O que está na sua mente? Davi suspirou pesadamente. Eu fui ver os bebês mais cedo. Eles são tão pequenos, Clara. E Sofia, ela parece tão frágil. Eu não sei se eu fiz a coisa certa indo embora. O sorriso de Clara congelou, mas apenas por um momento. Ela rapidamente o disfarçou com um olhar terno. Oh, querido, eu entendo, mas você precisa saber a verdade sobre Sofia. Davi se virou, franzindo a testa. O que você quer dizer? A voz de Clara caiu em um sussurro cuidadoso, pingando de preocupação fabricada. Ela tem dito coisas sobre você, Davi. Coisas dolorosas. As enfermeiras me disseram que ela te culpa por tudo. Ela diz que você a abandonou, que você não se importa se os bebês vivem ou morrem. Ela está colocando todo mundo contra você. Os olhos de Davi se arregalaram. Ela disse isso? Clara assentiu gravemente, acariciando o braço dele como se o estivesse confortando. Ela está se pintando como a Mãe Santa, e você como o vilão. Se você não tiver cuidado, Davi, sua reputação pode ser destruída. Você realmente quer que seus filhos cresçam pensando que o pai deles foi um covarde? Suas palavras afundaram profundamente, plantando sementes de dúvida e ressentimento. Davi cerrou a mandíbula. Eu dei tudo a ela, um lar, segurança, e agora ela quer me fazer de inimigo? Clara escondeu sua satisfação atrás de uma máscara de tristeza. Eu odeio te contar essas coisas, mas não posso deixar você ser pego de surpresa. Você merece lealdade. Você merece amor.
O coração de Davi endureceu um pouco mais naquela noite. A culpa que uma vez o cutucou se apagou sob as mentiras venenosas de Clara. Lentamente ele começou a ver Sofia não como a mulher que ele havia abandonado, mas como uma ameaça à sua liberdade. Enquanto isso, no hospital, Sofia lutava silenciosamente contra a exaustão e o desespero. Ela não tinha ideia de que Clara estava tecendo teias de engano por trás de suas costas. Ela apenas sabia que o homem que amava parecia mais frio a cada dia, suas visitas mais curtas, suas palavras mais afiadas. Dona Maria notou isso também. Aquela mulher está enchendo os ouvidos dele com veneno, ela murmurou. Guarde minhas palavras, Sofia. Ela está aprontando alguma coisa. Sofia acariciou o cabelo macio de seu bebê, sussurrando. Não importa as mentiras que ela espalhe, eu nunca vou parar de lutar por eles. Mas Clara não havia terminado. Ela tinha mais um plano em mente. Um plano tão cruel que poderia destruir a reputação de Sofia para sempre. Os corredores do hospital sussurravam com rumores. As enfermeiras trocavam olhares silenciosos, algumas sentindo pena de Sofia, outras confusas com a atitude fria que Davi havia começado a mostrar. As mentiras de Clara haviam começado a se espalhar como fogo, manchando o ar ao redor do nome de Sofia. Ela sentia o peso disso toda vez que pegava uma enfermeira olhando para ela com simpatia, misturada com julgamento. Em uma tarde, enquanto Sofia estava sentada em seu quarto alimentando seus bebês, Davi chegou com Clara seguindo-o como uma sombra. Suas palavras eram curtas, seu tom frio. Sofia, eu ouvi coisas. As pessoas dizem que você tem falado sobre mim, me culpado. Os olhos de Sofia se arregalaram, sua voz se quebrando. Davi, eu nunca... Mas Clara a interrompeu suavemente. Davi, não a deixe manipulá-lo. Ela sempre está se fazendo de vítima. Ela quer que todos pensem que você é o cara mau. O peito de Sofia se apertou. Suas lágrimas ameaçaram escorrer, mas ela a segurou, recusando-se a dar a Clara a satisfação. Eu quase morri para trazer essas crianças ao mundo. Ela sussurrou ferozmente. A única coisa que eu disse é a verdade. Você não estava lá. A tensão no quarto se intensificou até que a porta se abriu. O Dr. José entrou, seus olhos afiados imediatamente escaneando a cena. Ele podia sentir a hostilidade, a falsa doçura pingando da voz de Clara. Senhor e senhora Arruda, ele cumprimentou, seu tom firme. Então seu olhar se fixou em Clara. E você de novo? Que negócio você tem neste quarto de hospital? Clara sorriu, inclinando a cabeça. Eu só estou aqui para apoiar o Davi. Alguém tem que ficar ao lado dele enquanto a esposa dele espalha mentiras. Os olhos do Dr. José endureceram. Ele deu um passo à frente, sua presença imponente. Basta. Eu estive aqui desde o momento em que Sofia entrou por essas portas. Eu a vi lutar por sua vida. Eu reanimei seu coração quando ele parou. E eu a vi se agarrar a 3 bebês prematuros com nada além de pura vontade. Se alguém ousar dizer que ela está mentindo, vai ter que me responder. Sofia piscou, chocada com a defesa repentina dele. Davi se moveu desconfortavelmente, a culpa piscando em seu rosto. Clara, no entanto, se irritou, seu falso charme escorregando pela primeira vez. Doutor, ela disse bruscamente, você não entende a situação. José a interrompeu. Eu entendo muito bem. Eu entendo que esta mulher foi abandonada por seu marido durante a noite mais perigosa de sua vida. Eu entendo que ela quase morreu sozinha, exceto pela ajuda de Dona Maria e da minha equipe. E eu entendo que a senhorita não tem o direito de interferir em sua recuperação. A sala ficou em silêncio. O coração de Sofia batia, enquanto a gratidão e o alívio inundavam seu peito. Pela primeira vez alguém havia falado a verdade em voz alta, sem se abalar pelos jogos de Clara. Clara forçou uma risada, mas seus olhos brilharam com fúria. Você não sabe do que está falando, Davi.
Não o deixe distorcer isso. Mas Davi não disse nada. Seu silêncio falava volumes. O Dr. José se virou para Sofia, sua voz mais gentil agora. Não deixe que as palavras deles a quebrem. Você é mais forte do que os dois juntos. O sorriso de Clara retornou, mas desta vez era mais sombrio. O Dr. José havia acabado de se tornar seu próximo alvo. Por um breve momento, Sofia sentiu alívio depois que o Dr. José a defendeu. Suas palavras haviam cortado as mentiras, dando-lhe força para manter a cabeça um pouco mais erguida. Mas a paz nunca durava muito. Naquela noite, enquanto o hospital ficava quieto e os corredores escureciam, um alarme súbito quebrou a frágil calma. O apito agudo e urgente veio da UTI neonatal, onde os bebês de Sofia estavam em suas incubadoras. As enfermeiras passaram correndo por sua porta, seus rostos tensos de preocupação. O coração de Sofia pulou para a garganta. Ela tentou se levantar da cama, mas seu corpo ainda estava muito fraco. Dona Maria entrou apressada, seu rosto pálido. Sofia, são os bebês. Algo está errado. O mundo de Sofia se inclinou. Ela se agarrou à beira da cama, sua voz se quebrando. Não, por favor, não. O Dr. José apareceu momentos depois, seu passo calmo, mas urgente, enchendo o quarto de autoridade. 2 dos bebês estão com dificuldade para respirar. Eles estão muito fracos para manter os níveis de oxigênio sozinhos. Estamos fazendo tudo o que podemos. As lágrimas de Sofia escorreram incontrolavelmente. Por favor, deixe-me vê-los. Eles precisam da mãe deles. As enfermeiras hesitaram, mas José assentiu. Tragam-na, com cuidado. Apoiando-se pesadamente em Dona Maria, Sofia se arrastou para a UTI neonatal, seu coração se partindo com a visão diante dela. Seus pequenos filhos, tão frágeis, deitados cercados por tubos e monitores, seus peitinhos subindo e descendo de forma irregular. As máquinas apitavam freneticamente, marcando cada luta. Sofia pressionou sua mão trêmula contra o vidro da incubadora. Meus bebês, fiquem comigo. Não me deixem. Eu não posso perder vocês. Sua voz falhou e suas lágrimas caíram livremente, deixando rastros molhados no vidro. A visão era quase insuportável. Uma mulher, abandonada por seu marido, implorando ao universo para poupar os únicos tesouros que lhe restavam. O Dr. José ajustou as configurações de oxigênio, gritando instruções rápidas para as enfermeiras. Sua mandíbula estava tensa, seus movimentos afiados e precisos. Mas mesmo ele sabia que para bebês prematuros, a linha entre a vida e a morte era muito fina. Os soluços de Sofia enchiam o quarto. Ela sussurrava orações por entre os lábios trêmulos, prometendo qualquer coisa, tudo, se seus filhos apenas sobrevivessem. Dona Maria ficou ao lado dela, acariciando seu ombro. Aguente firme, criança. Não perca a esperança. Eles são lutadores, assim como você. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Davi estava em um jantar à luz de velas com Clara, completamente alheio à crise. Ele levantou a taça, rindo de suas piadas superficiais, ignorando mais uma vez o telefone vibrando em seu bolso. De volta à UTI neonatal, as enfermeiras trabalhavam febrilmente. A respiração de um bebê se estabilizou um pouco, mas o monitor do outro continuou a gritar. Os joelhos de Sofia se dobraram, enquanto ela se pressionava mais forte contra o vidro, sua voz se quebrando em um choro desesperado. Lute, meu amor. Por favor, lute. Não me deixe. O Dr. José olhou para ela, a determinação queimando em seus olhos. Sofia, fale com eles. Eles precisam te ouvir. Sua voz pode fazer a diferença. Com a respiração trêmula, Sofia se inclinou, sussurrando em meio às lágrimas. Mamãe está aqui. Eu nunca vou te deixar. Por favor, fique comigo. E naquele silêncio frágil, o peito do bebê de repente parou.
O alarme penetrante do monitor ficou plano. O alarme estridente da linha plana espalhou o terror pela UTI neonatal. As enfermeiras correram para o bebê que estava lutando, suas mãos se movendo rapidamente, anexando novos tubos, aumentando o oxigênio. O Dr. José gritava ordens, sua voz calma, mas cheia de urgência. Comecem a ressuscitação. Não parem até que a gente traga este bebê de volta. O corpo de Sofia tremeu enquanto ela observava, suas juntas brancas contra o vidro. Suas pernas ameaçaram ceder, mas Dona Maria a segurou. Fique forte, criança. Ela sussurrou ferozmente. Seu bebê precisa que você acredite. Sofia pressionou a testa contra a incubadora, suas lágrimas encharcando o vidro. Por favor, meu doce, não me deixe. Eu vou te proteger. Eu vou te amar todos os dias da sua vida. Apenas fique comigo. O Dr. José trabalhou incansavelmente. Os segundos se estenderam como horas, até que, finalmente, o choro fraco, mas constante, quebrou o caos. O alívio invadiu a sala. O monitor apitou de volta à vida. Sofia desabou nos braços de Dona Maria, soluçando de gratidão. Obrigada, obrigada, Deus. Mas seu alívio foi de curta duração. Do outro lado da cidade, Davi estava em um restaurante de luxo com Clara. Seu telefone vibrou repetidamente, o número do hospital piscando como um aviso. Ele olhou para ele, sua testa se franzindo, mas Clara notou e rapidamente cobriu a mão dele com a dela. Não atenda, ela disse suavemente. É só mais drama. A noite é sobre nós. Davi hesitou, a culpa piscando em seu rosto. Mas e se algo estiver errado? Os bebês... Clara se inclinou, sua voz afiada, mas coberta de doçura. Se você continuar deixando-a te puxar de volta, você nunca será livre. Pense, Davi. Você quer passar sua vida preso naquele quarto de hospital, cercado por bebês chorando e uma esposa fraca? Ou você quer isso, liberdade, amor, sucesso? Suas palavras pingaram em seus ouvidos como veneno. Davi engoliu em seco, dividido entre a consciência e a tentação. Ele imaginou Sofia, pálida e frágil, segurando seus filhos. Mas então ele olhou para Clara, deslumbrante e sedutora, prometendo-lhe uma vida sem fardos. Lentamente, ele colocou o telefone de volta no bolso. Você está certa, ele murmurou. Sofia pode lidar com isso. Ela sempre lida. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso satisfeito. Ela se inclinou, sussurrando. Esse é o meu Davi. De volta ao hospital, Sofia segurava seus bebês, seu corpo ainda tremendo do susto. Ela olhou para a porta, esperando, orando, para que Davi entrasse, que por uma vez ele escolhesse sua família. Mas a porta permaneceu vazia, o silêncio mais alto do que qualquer rejeição. O Dr. José a observou, a raiva queimando sob seu exterior calmo. Ele deveria estar aqui, ele disse calmamente a Dona Maria. Um pai nunca deveria abandonar seus filhos. Os olhos de Dona Maria endureceram. Guarde minhas palavras, as escolhas dele o destruirão. Sofia beijou a testa de seus bebês, suas lágrimas caindo em sua pele macia. Ela sussurrou. Mesmo que o pai de vocês não esteja aqui, eu nunca vou deixar vocês. Vocês são tudo para mim. E naquele exato momento, Clara levantou sua taça para Davi, brindando ao futuro deles, alheia a que sua cruel vitória já estava plantando as sementes de sua queda. Por semanas, Clara manteve Davi firmemente em seu domínio. Ela o encheu de atenção, sussurrou doces promessas e pintou Sofia como nada mais que um fardo. Mas as rachaduras em sua máscara estavam começando a aparecer. Em uma noite, Clara estava sentada em frente a Davi em seu apartamento, bebendo vinho enquanto ele rolava por contas e extratos bancários em seu laptop, sua testa franzida. Clara, você percebe quanto dinheiro a gente tem gastado? Os restaurantes, as roupas, as viagens, está drenando tudo o que eu economizei. Os olhos de Clara brilharam,
mas ela rapidamente substituiu o olhar por um sorriso açucarado. Davi, querido, por que se preocupar com tostões quando estamos construindo uma vida de abundância? Você é bem-sucedido, vai ganhar mais. Além disso, você não quer que eu pareça o melhor ao seu lado? Davi suspirou. Não são tostões, são despesas sérias. E enquanto isso, Sofia está criando 3 bebês sozinha, às contas do hospital. Clara bateu sua taça na mesa, quebrando a ilusão de calma. Chega de Sofia. Por que você tem que sempre trazê-la à tona? Ela é o seu passado. Eu sou o seu futuro. O surto repentino dela assustou Davi. Pela primeira vez, ele viu a acidez em seus olhos, a fome sob o charme. Clara, o que exatamente você quer de mim? Ela se inclinou para a frente, sua voz baixa, quase ameaçadora. Eu quero que você a corte completamente. Chega de visitas, chega de dinheiro, chega de culpa. Toda vez que você olha para trás, você nos enfraquece. Se você realmente me ama, prove. Corte todos os laços com ela e com aquelas crianças. Davi recuou. Eles são meus filhos. A risada de Clara era fria. Crianças que você nunca pediu, um peso morto que vai te arrastar por toda a vida. Você acha que pode construir um império enquanto paga por 3 bocas que você nunca quis? Seja honesto, Davi. Você queria liberdade e eu te dei. O quarto ficou em silêncio. Davi olhou para ela, a dúvida se arrastando. Por semanas, as palavras de Clara haviam guiado cada movimento seu, mas agora as intenções dela soavam mais alto do que sua sedução. Ela não o amava. Ela amava o que ele podia lhe dar. De volta ao hospital, Sofia embalava seus bebês gentilmente, cantarolando em meio à sua exaustão. Ela não tinha ideia de que Clara estava trabalhando para apagá-los completamente da vida de Davi. No entanto, ela sentia isso em seus ossos. A escuridão que cercava Clara não era uma simples inveja. Era algo mais perigoso. Dona Maria notou o olhar distante de Sofia. O que a preocupa, criança? Sofia balançou a cabeça suavemente. É a Clara. Eu não confio nela. Ela quer destruir tudo o que me resta. O Dr. José, entrando com prontuários nas mãos, ouviu. Sua mandíbula se apertou. Então devemos estar preparados. Uma mulher como ela não para, até conseguir o que quer. Enquanto isso, no apartamento de Clara, a tensão se intensificou. Davi tentou resistir. Você está pedindo demais. Eles são meu sangue. Os olhos de Clara se estreitaram, sua voz pingando veneno. Então escolha, Davi. Eles ou eu? E enquanto o silêncio se estendia, Davi percebeu que a mulher que ele pensava amar não estava lhe oferecendo liberdade. Ela estava exigindo sua alma. Os dias no hospital se misturavam uns nos outros, mas a cada nascer do sol, Sofia sentia uma mudança profunda dentro dela. No início, ela havia sido consumida pela tristeza, esperando que Davi voltasse, agarrando-se à esperança de que ele escolheria sua família. Mas depois de cada ligação não atendida, de cada porta vazia, ela percebeu a verdade. Ele havia ido embora. Em uma noite, enquanto Sofia estava sentada ao lado das incubadoras de seus bebês, Dona Maria colocou uma mão gentil em seu ombro. Criança, você chorou o suficiente. Você não pode mudar o coração de Davi, mas pode decidir como viver. Seus pequenos precisam de uma mãe que se mantenha erguida. Sofia olhou para seus filhos, seus peitinhos subindo e descendo, seus punhos cerrados como se estivessem prontos para lutar. Algo se agitou dentro dela, algo mais forte do que o desespero. Ela enxugou suas lágrimas e sussurrou. Você está certa. Eu não posso esperar por alguém que escolheu ir embora. Eu tenho que ser a força deles. O Dr. José, que havia monitorado os bebês silenciosamente, ouviu suas palavras. Seus olhos se suavizaram. Esse é o espírito, Sofia. Você sobreviveu ao pior.
Agora é hora de construir uma vida onde ninguém possa te quebrar novamente. Na manhã seguinte, Sofia pediu um espelho. Quando a enfermeira o trouxe, ela encarou seu reflexo. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, mas sob o cansaço, queimava um fogo silencioso. Ela penteou o cabelo, lavou o rosto e sussurrou para si mesma: chega de lágrimas, não por ele. Com o encorajamento de Dona Maria e o apoio constante do Dr. José, Sofia começou a caminhar pelos corredores novamente, recuperando sua força. Cada passo era hesitante, mas cada um carregava um propósito. As enfermeiras que antes sentiam pena dela começaram a admirar sua resiliência. Ela não era mais a mulher frágil abandonada em uma cama de hospital. Ela estava se tornando a mãe que seus filhos precisavam. Clara, no entanto, não estava cega para a mudança. Quando ela visitou com Davi em uma tarde, ela notou a diferença imediatamente. Sofia não estava mais tremendo. Ela não estava implorando. Ela estava de pé ao lado das incubadoras, seus olhos calmos, mas ferozes. Clara se inclinou para Davi, sussurrando: viu? Ela nem parece mais fraca. Ela está fingindo ser forte para te prender na culpa. Mas Sofia não se intimidou. Ela se virou para Clara e disse calmamente, mas com firmeza: eu não preciso da pena dele e não preciso das suas mentiras. Meus filhos e eu vamos sobreviver, com ou sem ele. Os olhos de Davi piscaram com algo, dúvida, talvez até vergonha. Mas Clara agarrou o braço dele com força, puxando-o para longe. Depois que eles saíram, Dona Maria sorriu orgulhosamente. Isso mesmo, Sofia. Não deixe que eles roubem seu espírito. Fique de pé e você verá como a vida muda. Sofia olhou para seus bebês, sua voz firme. Eles vão crescer sabendo a verdade, e eu vou me certificar de que eles se orgulhem de mim. Naquela noite, ela começou a escrever em um pequeno caderno planos para o futuro de seus filhos, sonhos que ela antes pensava serem impossíveis. Cada palavra era um passo para longe do desespero, um passo em direção à liberdade. E enquanto ela fechava o caderno com determinação, Sofia não tinha ideia de que sua primeira chance real de revidar chegaria mais cedo do que ela esperava. Semanas depois de deixar o hospital, Sofia se instalou em um modesto apartamento arranjado pela amiga de Dona Maria. Não era grande, e as paredes ainda cheiravam levemente a tinta fresca, mas para Sofia parecia um santuário. Os berços de seus bebês se alinhavam na parede do quarto, suas respirações suaves preenchendo o silêncio à noite. Pela primeira vez, ela não se sentia completamente sozinha. Ela sentia uma chama de esperança. Ainda assim, a vida estava longe de ser fácil. As contas se acumulavam na pequena mesa da cozinha. Sofia as encarou em uma manhã, a exaustão pesando em seus ombros. Ela não tinha renda, nenhum marido para prover, e 3 bebês frágeis que precisavam de mais cuidados do que ela podia pagar. Dona Maria, sempre atenta, colocou uma xícara de chá quente em sua mão. Você enfrentou a morte e a traição, criança. Dinheiro é apenas mais uma tempestade para enfrentar. Você vai encontrar um jeito. Sofia sorriu fracamente, embora a preocupação permanecesse em seus olhos. Eu tenho que... Foi o Dr. José quem lhe deu o primeiro empurrão. Em uma tarde, durante um check-up para os bebês, ele notou seus olhares nervosos para o escritório de faturamento do hospital. Quietamente, ele se aproximou dela. Sofia, eu sei que você não quer pena, mas existem programas de apoio para mães solteiras. E eu também conheço uma fundação procurando por alguém exatamente como você. Eles precisam de tutores para crianças em recuperação. Os olhos de Sofia se arregalaram. Eu? Mas eu não trabalho desde que... José a interrompeu gentilmente. Você é educada, paciente e forte. Não se subestime.
Esta pode ser sua chance de entrar em uma nova vida. Com o encorajamento de José e o apoio constante de Dona Maria, Sofia se candidatou. Dentro de semanas, ela foi contratada. Ela começou a trabalhar meio período como tutora para crianças que lutavam contra doenças. Crianças que olhavam para ela não com pena, mas com admiração. Sua voz gentil, sua paciência e a maneira como ela falava de resiliência os inspiravam. E para Sofia, o salário, embora modesto, era um salva-vidas. Os vizinhos também começaram a notar sua força. A mulher, uma vez vista como uma vítima, estava lentamente se tornando um pilar em sua comunidade. Outras mães ofereciam apoio, voluntários locais passavam com mantimentos, e até estranhos admiravam sua coragem. Enquanto isso, as visitas de Davi se tornaram menos frequentes, suas desculpas mais afiadas. Clara sussurrava em seu ouvido que Sofia estava seguindo em frente sem ele, distorcendo a verdade para alimentar o ressentimento dele. Mas o que Clara não percebia era que a recém-descoberta independência de Sofia a tornava mais radiante do que nunca. Em uma noite, Sofia estava em frente ao espelho, ajeitando suas roupas antes de sair para o trabalho, seus bebês murmurando suavemente no berço. Ela se inclinou, beijando cada testinha. Um dia, vocês verão o que a mamãe construiu do nada, e vocês saberão que sempre valeram a pena. Ela se endireitou, seu reflexo mostrando não a mulher quebrada do hospital, mas uma mãe com fogo nos olhos. E assim que ela trancou a porta atrás de si, sem saber, um par de olhos atentos a seguiu do outro lado da rua, alguém que havia sido enviado por Clara. Davi uma vez acreditou que era invencível. Com Clara ao seu lado, ele pensou que havia escapado das correntes da vida familiar, entrando em um futuro de riqueza e indulgência. Mas lentamente, quase invisivelmente, o chão sob seus pés começou a desmoronar. Começou no trabalho. Davi havia negligenciado reuniões, distraído pelas constantes demandas de Clara por viagens, jantares e presentes. Seu chefe notou. Você perdeu 3 prazos, Davi, o homem disse bruscamente em uma manhã. Você não é o homem que eu contratei. Davi gaguejou desculpas, culpando o estresse, culpando qualquer coisa menos a si mesmo. Mas a verdade era inegável. Seu desempenho estava caindo e sua reputação também. Em casa, as contas se acumulavam. O gosto de Clara pelo luxo aumentava a cada dia. Roupas de grife, joias, festas intermináveis. Davi lutava para acompanhar. Ele mergulhou em economias, depois em crédito, convencendo-se de que se recuperaria mais tarde. Mas o mais tarde nunca veio. Em uma noite, depois de outro jantar extravagante, Clara olhou para o recibo do cartão de crédito e franziu a testa. Davi, seu limite está mais baixo do que eu pensava. Você não foi pago. Davi esfregou as têmporas. Estou atrasado no trabalho. As coisas estão apertadas. O sorriso de Clara desapareceu. Sua voz ficou fria. Apertadas? Você me prometeu o mundo, Davi. Eu não te escolhi para viver de migalhas. Suas palavras o atingiram mais fundo do que ela percebia. Pela primeira vez, ele viu que a fome nos olhos dela não era por ele. Era pelo que ele podia dar. Enquanto isso, os sussurros sobre sua traição a Sofia começaram a se espalhar na comunidade. Amigos antigos o evitavam. Vizinhos olhavam para ele com desdém. Esse é o homem que deixou a esposa enquanto ela dava à luz. Eles murmuravam. Seu nome, antes falado com respeito, foi manchado de nojo. À noite, ele não conseguia dormir. Ele pensava em Sofia, segurando seus filhos sozinha, lutando sem ele. A culpa o roía, mas a língua afiada de Clara sempre o puxava de volta. Não se prenda a ela, ela sussurrava. Ela é fraca. Você está melhor sem ela. Mas até Clara estava mudando. A doçura em sua voz azedava toda vez que o dinheiro era mencionado.
Ela ficava distante quando ele mencionava a responsabilidade. A mulher que uma vez o seduziu com promessas de liberdade, agora olhava para ele com desprezo mal disfarçado. Em uma noite, Davi chegou em casa e encontrou Clara ao telefone, rindo. Quando ela o notou, ela rapidamente encerrou a chamada. Quem era? Ele perguntou desconfiado. Apenas uma amiga. Ela respondeu rápido demais, seus olhos evitando os dele. Pela primeira vez, Davi sentiu a picada da traição em si mesmo. A dúvida se infiltrou em seu peito. Clara já havia encontrado outra pessoa, alguém mais rico, mais forte, mais útil. Seu mundo, uma vez cheio de ilusões de poder, estava desmoronando. Sua carreira vacilava, sua conta bancária escoava, sua reputação estava manchada e agora até Clara, a mulher por quem ele sacrificou tudo, estava se afastando. Ele serviu um drink para si mesmo, olhando para o líquido âmbar. Seu reflexo no copo parecia oco, quebrado. "O que eu fiz?" ele sussurrou. E como se para respondê-lo, Clara entrou no quarto, sua mala meio feita, seus olhos frios. Ela estava se preparando para deixá-lo para trás. O dia do acerto de contas finalmente chegou. O tribunal zumbia de tensão, enquanto as pessoas enchiam a galeria, ansiosas para testemunhar o escândalo que havia abalado a comunidade. De um lado, Sofia estava sentada, sua postura firme, suas mãos repousando gentilmente em seu colo. Dona Maria e o Dr. José a flanqueavam como guardiões silenciosos, seu apoio inabalável. Do outro lado, Davi estava sentado rigidamente em um terno sob medida que não mais escondia sua exaustão. Seus olhos estavam injetados de sangue por noites sem dormir, seus ombros caídos sob um peso invisível. Ao lado dele, Clara irradiava falsa confiança, vestida impecavelmente, seus lábios curvados em um sorriso presunçoso. Mas mesmo sua fachada polida não podia esconder a inquietude que cintilava em seus olhos. O juiz entrou, exigindo silêncio. Este caso determinará a custódia dos filhos e a responsabilidade financeira. Ouviremos o testemunho de ambos os lados. Sofia se levantou primeiro. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais firme a cada palavra. Meritíssimo, eu quase perdi minha vida para trazer meus filhos a este mundo. Eu implorei ao meu marido para estar lá, mas ele escolheu outra mulher. Ele me deixou sozinha na noite mais perigosa da minha vida. Murmúrios de espanto percorreram a galeria. Os olhos de Sofia brilharam, mas ela não se quebrou. Eu não estou aqui como uma vítima. Eu estou aqui como uma mãe que vai lutar por seus filhos. Não importa o quão sozinha eu tenha estado. Eles são minha força, e eu lhes darei o futuro que eles merecem. O juiz assentiu solenemente. Obrigado, Sr. Arruda. Sr. Arruda, sua resposta. Davi se moveu desconfortavelmente. Seu advogado sussurrou em seu ouvido, pedindo-lhe para manter a calma. Ele limpou a garganta. Meritíssimo, minha esposa exagera. Eu a apoio, mas não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mentira! A voz de Dona Maria explodiu antes que ela pudesse se conter. O juiz bateu o martelo. Ordem. O Dr. José se adiantou como testemunha. Sua voz era firme, precisa. Meritíssimo, eu estava lá. O coração de Sofia parou. Eu a reanimei. O marido dela nunca apareceu. Ele a abandonou e aos filhos. Isso não é exagero. Isso é um fato. A sala zumbiu novamente, sussurros preenchendo cada canto. O rosto de Davi ficou vermelho. Clara agarrou seu braço com força, sussurrando furiosamente em seu ouvido. Finalmente, o juiz se virou para Clara. Senhorita, a senhorita foi mencionada repetidamente. A senhorita tem algo a dizer? Clara se levantou graciosamente, sua voz melosa. Meritíssimo, Sofia está distorcendo a verdade. Davi estava comigo porque ela o afastou com sua fraqueza. Ela sempre foi manipuladora. Sempre. Chega!
A voz de Sofia ecoou mais forte do que nunca. O tribunal inteiro se virou para ela. Ela se manteve de pé, seus olhos em chamas. Você pode me chamar de fraca, mas eu sobrevivi ao que deveria ter me matado. Eu criei 3 filhos quando você estava ocupada roubando meu marido. Você pode mentir para o mundo, Clara, mas você não pode apagar a verdade. A galeria explodiu em murmúrios de concordância, alguns até aplaudindo antes que o martelo batesse novamente. E assim que a máscara de Clara escorregou, as próximas palavras do juiz carregaram o peso do destino. Este tribunal agora ouvirá as evidências de má conduta financeira. O tribunal zumbiu enquanto os registros financeiros eram expostos para todos verem. Documentos mostravam como Davi havia drenado suas economias, estourado cartões de crédito e canalizado dinheiro para os luxos intermináveis de Clara, viagens, joias, roupas de grife. A evidência era inegável. Os olhos do juiz se estreitaram. Sr. Arruda, o senhor nega essas despesas? Davi se remexeu em sua cadeira, o suor se formando em sua testa. Eu estava sob pressão. Eu só queria manter Clara feliz. A galeria explodiu em sussurros. As palavras soaram lamentáveis, como uma confissão de fraqueza em vez de defesa. Clara, sentindo a maré virar, se enrijeceu ao lado dele. Ela se inclinou, sua voz afiada, mas baixa o suficiente para apenas ele ouvir. Não me arraste para isso. Davi se virou para ela desesperadamente. Mas você gastou tudo. Você disse que precisava dessas coisas, que era para nós. Clara afastou o braço, seus olhos frios. Não, Davi. Você fez essas escolhas. Não me culpe. O choque no rosto dele foi quase doloroso de se ver. Por meses, ele havia acreditado em suas doces promessas, entregado sua vida a ela. E agora, quando mais importava, ela estava se libertando. Sofia estava sentada do outro lado da sala, observando em silêncio. Não havia alegria em sua expressão, apenas uma quieta tristeza. Ela havia amado aquele homem, mas a figura diante dela era irreconhecível. Fraco, humilhado, abandonado. O juiz chamou Clara ao banco das testemunhas. Seus saltos tilintaram contra o chão polido enquanto ela se aproximava. Seu rosto era a imagem da elegância, mas seu testemunho foi uma adaga. Eu nunca pedi a Davi para gastar além de seus meios, ela disse suavemente. Ele me perseguiu. Ele me mimou porque quis. Eu nunca o forcei. Se ele arruinou suas finanças, essa foi a escolha dele. Murmúrios percorreram o tribunal. A boca de Davi se abriu em choque. Clara, como você pode dizer isso depois de tudo o que eu te dei, tudo o que eu sacrifiquei? Clara virou a cabeça ligeiramente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Você deveria ter pensado nisso antes de trair sua família. Suas palavras o atingiram mais forte do que qualquer tapa. O tribunal murmurou com nojo. Mesmo aqueles que antes sentiam pena de Davi, agora olhavam para ele com desprezo. O juiz bateu o martelo. Ordem! Mas o dano estava feito. Davi ficou congelado, abandonado pela mesma mulher por quem ele havia destruído seu casamento. Clara desceu do banco das testemunhas, o queixo levantado com orgulho, como se ela já tivesse vencido. Quando ela voltou para seu assento, ela sussurrou sem nenhum traço de calor. Estamos quites, Davi. Eu não fico com fracassos. Ele olhou para ela, seu rosto pálido, seus olhos vazios. Você está me deixando, depois de tudo? Clara cruzou as pernas, seu sorriso frio. Eu nunca prometi para sempre. Apenas os tolos acreditam nisso. O tribunal zumbiu mais alto do que nunca. Sofia fechou os olhos, sussurrando uma oração de gratidão, não pela crueldade de Clara, mas pela justiça que se desenrolava lentamente. E enquanto o juiz se preparava para dar sua sentença, Davi percebeu a verdade mais cruel de todas. Ele havia perdido não apenas
sua esposa e filhos, mas também a mulher por quem ele os havia traído. O martelo bateu, ecoando pelo tribunal como um trovão. A voz do juiz carregava finalidade. A custódia é concedida exclusivamente à Sra. Sofia Arruda. O Sr. Arruda é ordenado a fornecer apoio financeiro. Este tribunal reconhece o sacrifício, a resiliência e a devoção da mãe. Aplausos irromperam da galeria, embora rapidamente silenciados pelo martelo. Sofia ficou parada, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Esta não era uma vitória nascida da vingança. Era justiça, há muito tempo atrasada. Ao lado dela, Dona Maria apertou sua mão, sussurrando: "Acabou, criança. Você venceu." Davi estava cabisbaixo, seu rosto pálido. Clara não estava em lugar algum. Ela havia saído pela porta dos fundos no momento em que a decisão se voltou contra ele. Ele estava sozinho agora, despojado de tudo, sua reputação, sua riqueza e as duas mulheres que ele pensava controlar. Quando Sofia deixou o tribunal, flashes de câmeras a saudaram. Vizinhos, antes com pena, agora olhavam para ela com admiração. Ela protegeu seus bebês do barulho, sussurrando suavemente: "Estamos indo para casa." Anos se passaram, e Sofia reconstruiu sua vida com uma determinação silenciosa. Ela trabalhou incansavelmente, equilibrando empregos e estudos, derramando cada grama de amor para criar seus 3 filhos. As noites eram longas, o dinheiro era escasso, mas ela nunca vacilou. Seus filhos cresceram, cada um carregando um pedaço de sua força. Pedro, o mais velho, se tornou um advogado. Sua mente afiada dedicada a defender aqueles abandonados e traídos, assim como sua mãe havia sido. Em sua formatura, ele segurou a mão de Sofia e disse: "Eu luto por justiça porque minha mãe me ensinou a nunca ficar em silêncio." Carolina, a segunda, se tornou uma médica especializada em obstetrícia, a mesma área onde a vida de sua mãe havia estado por um fio. Seus pacientes adoravam seu calor e devoção. "Cada bebê merece um começo seguro", ela costumava dizer. "E cada mãe merece alguém que não irá embora." Miguel, o mais novo, se tornou um empresário de sucesso. Mas, ao contrário de seu pai, ele construiu seu império sobre a integridade, doando generosamente para mães solteiras e instituições de caridade infantis. "Por causa da minha mãe, eu sei onde a verdadeira força reside", ele disse aos repórteres. Durante tudo isso, Sofia permaneceu a âncora deles. Ela observou seus filhos crescerem, seu coração inchando de orgulho, sabendo que cada lágrima, cada sacrifício havia levado a isso. Ela não era mais a esposa abandonada em uma cama de hospital. Ela era a matriarca de um legado construído sobre resiliência e amor. Em uma tarde, em um evento público, em homenagem a heróis da comunidade, Sofia estava ao lado de seus filhos adultos, enquanto eles falavam de seus sacrifícios. A multidão se levantou em uma ovação de pé, muitos com lágrimas nos olhos. E no fundo daquela multidão estava Davi, mais velho, menor, quebrado, seus olhos cheios de arrependimento, enquanto ele observava a família que ele havia jogado fora. Ninguém o aplaudiu. Ninguém se lembrou dele com orgulho. Ele era apenas uma sombra do que poderia ter sido. Sofia, no entanto, permaneceu de pé. Ela não olhou para ele. Seu olhar estava fixo em seus filhos, a prova de seu triunfo. E enquanto os aplausos ressoavam, Sofia finalmente sentiu em seus ossos. A traição não a havia destruído. Ela a havia construído na mulher que seus filhos honrariam para sempre. Então, meu amigo, a história chegou ao fim. Se você ainda está aqui, significa que algo na jornada de Sofia tocou seu coração. Talvez seja a coragem dela. Talvez seja a maneira como o amor e o sacrifício podem superar a traição. A vida frequentemente nos dá dor que não merecemos,
Mas como o filósofo estoico Sêneca escreveu, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. A história de Sofia nos lembra que a traição não nos define. Nossa resposta, sim. A cura começa quando paramos de nos agarrar ao que nos machucou e começamos a construir o que nos protegerá. Se esta mensagem ressoou com você, eu o convido a deixar sua opinião nos comentários, contar como a resiliência de Sofia te inspira e compartilhar esta história com alguém que precisa de esperança. Juntos, vamos continuar espalhando força e cura. Não se esqueça de curtir e assinar para mais histórias que tocam a alma.